Olá para você que acompanha o My News. Estamos começando agora mais um Além das Manchetes pelo My News, com o apoio da Reag Investimentos, direto aqui do Cine Reag Belas Artes. Nós temos hoje como convidado o Braulio Borges, economista, pesquisador do Centro de Política Fiscal e Orçamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ou IBRE-FGV, analista da LCA Consultores. Fique aí, voltamos em seguida. E agora sim começamos o Além das Manchetes. Como já antecipei, o nosso convidado hoje é o Braulio Borges, pesquisador do Centro de Política Fiscal e Orçamento Público do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, analista da LCA Consultores. Com a gente o Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da Reag Investimentos. Estamos aqui no Reag Belas Artes. Braulio, obrigada pela sua presença. Obrigado, Denise. Vai ser ótimo poder falar hoje. Exatamente, temos muitos assuntos além das manchetes, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por estar aqui, Braulio. Bom, Braulio, nós temos aí nas últimas semanas uma preocupação crescente, especialmente de mercado financeiro, com relação ao encaminhamento das finanças públicas, né? Nós tivemos momentos de estresse máximo do mercado. Nesta última semana, a grande preocupação seria a decisão do Federal Reserve, mais do que isso, a sinalização em relação a juros nos Estados Unidos, só que o fiscal está predominando as discussões, né? Nós tivemos devolução de uma das últimas propostas de Haddad, a questão de mudança na regulamentação, na compensação de PIS/COFINS. Isso pegou mal no Congresso, o Rodrigo Pacheco devolveu como presidente do Congresso. Internamente no governo havia posicionamentos contrários à medida, embora fosse uma medida apresentada pelo governo para aumentar a arrecadação. Não é? E vários setores que vinham ainda tentando apoiar o governo reagiram muito mal, né? No agro, setor exportador, vários setores que seriam atingidos. Agora, o problema fiscal vai muito além dessa medida. E aí eu queria que você falasse sobre isso, lembrando que recentemente o ministro Haddad recomendou, não é, que as pessoas lessem um artigo seu que tratava exatamente desse assunto, o desafio da sustentabilidade fiscal, não é? Acho que a gente começou o ano de 2024 até com boas notícias na parte fiscal brasileira, né? Porque existia realmente um descrédito muito grande com relação àquelas medidas que o governo encaminhou e aprovou no final do ano passado para tentar viabilizar o cumprimento da meta de zerar o déficit primário nesse ano. A gente viu a receita surpreender bastante no primeiro trimestre, parte dela é não recorrente, mas ainda assim ajuda no resultado fiscal desse ano, né? Então, aparentemente, a gente até observava as projeções do mercado, né, sempre muito cético com relação ao cumprimento da meta, mas mostrando pequenas melhorias, né, nas projeções para o resultado primário deste ano de 2024, se a gente vê do ano passado, né, até agora, recentemente. Essa coisa começou a mudar, né, principalmente ali a partir de meados de abril, quando o governo decidiu, né, por meio do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, revisar para baixo as metas fiscais, né, para 25, 26, empurrando boa parte do ajuste fiscal adicional para o próximo governo, né? Isso daí já começou a mudar bastante, né, a percepção, né, de risco fiscal no Brasil, e aí depois disso as coisas foram só se avolumando, né? Foi por conta dessa revisão que eu escrevi o artigo, que está publicado lá no Observatório de Política Fiscal do IBRE, saiu no dia 19 de abril, né, poucos dias depois do PLDO, né? E eu avalio justamente, dentre outras coisas, que eu acho que foi, né, primeiro, um erro ter revisado, né, para baixo essas metas fiscais dos próximos anos, porque isso afasta o Brasil ainda mais da sustentabilidade fiscal, né? Eu tenho repetido aí quase como um papagaio, né, que o Brasil precisa de um superávit primário de pelo menos 1% do PIB todos os anos para estabilizar a dívida como proporção do PIB. Essa era a promessa feita no começo do ano passado para o resultado primário em 26. Então, pelo menos no final do mandato atual, né, você poderia, né, chegar nesse primário, né, mas com a revisão das metas, né, divulgada agora em meados de abril, a gente se afastou disso, a perspectiva de piora da dívida aumentou, né, e começou a gerar realmente toda essa percepção de aumento das incertezas fiscais, políticas e econômicas. E quando aumenta a incerteza, o mercado cobra mais prêmio, é o que a gente tem visto, né, no juro longo, na taxa de câmbio, né, e por aí vai, né? Então, nesse artigo eu abordei essa questão e aí eu chamei a atenção, né, para um certo esgarçamento dessa estratégia de ajuste fiscal que foi, né, anunciada pelo novo governo no começo do ano passado, de focar praticamente todo o ajuste fiscal só no lado da carga tributária.
né? É um erro, na minha opinião, assim como foi um erro, né, no teste de gastos anterior, aprovado lá em 16, que vigorou, né, bem ou mal até 22, né, que colocava todo o peso do ajuste ao longo de 10 anos só no lado da despesa, né? A gente tem evidência empírica de vários trabalhos que ajustes fiscais bem-sucedidos, aqueles que você, né, busca dosar mais, tanto medidas pelo lado da receita, como, né, medidas para conter o crescimento da despesa. E a gente oscilou de um extremo para outro, né? E não à toa, né, agora a gente vê um certo dificuldade de aprovar novas medidas, né, de aumento da carga, né, ainda mais porque o Congresso vai lá e cria mais medidas, né, de renúncia. Então o governo precisa aumentar a carga, o Congresso vai lá, parece que quer enxugar gelo, né, vídeo. Como ampliou a desoneração, né, incluindo municípios também. Pegou a desoneração, né, que deveria ter terminado no ano passado, prorrogou por mais não sei quantos anos, num contexto que hoje o mercado de trabalho brasileiro já está próximo do plano de emprego, não faz sentido mais, né, estimular tanto, né, o mercado de trabalho, porque isso inclusive pode gerar pressões inflacionárias que obrigam o Banco Central a reagir à Selic, né? Então prorrogou uma medida, né, que já tem várias avaliações negativas, né? A desoneração da folha, não é que ela não gerou emprego, ela gerou emprego. Só que o custo para gerar esse emprego é altíssimo. Numa análise de custo-benefício, essa política não passa. Agora, o problema é que as empresas que têm uso mais intensivo de mão de obra, elas se adequaram a essa circunstância da desoneração. Então, se não estimulou o emprego, poderia provocar cortes, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do ritmo de atividade, e essa foi uma ameaça colocada, e que pesou para o Congresso, porque tem esse problema, as empresas se moldaram. Então, para muitas, faz uma diferença enorme hoje você mudar a desoneração. É aquela história, você dá um benefício e depois você fica preso a ele, mesmo que tenha um objetivo temporário para resolver uma situação. Quando ele foi lançado, o país vinha num ritmo pior de crescimento, havia uma necessidade de estímulo, talvez não fosse o melhor caminho, mas é isso que acontece muito no Brasil, não é? Na verdade, quando ele foi criado, né, é importante a gente voltar lá atrás, né, criado em 2011, 2012, quando a nossa taxa de câmbio estava perto de 1,50, né, gerando uma desindustrialização muito rápida. E esses setores mais intensivos em mão de obra, né, pediram uma espécie de compensação com relação a uma espécie de proteção mesmo contra produtos importados que estavam inundando a economia brasileira. Por que eu estou enfatizando isso? Hoje a taxa de câmbio brasileira está em 5,50. A gente não tem mais um câmbio excessivamente valorizado, que foi o principal fator que levou à criação dessa política, né, lá em 2011, 2012. Outro ponto, em 2017 a gente aprovou uma grande reforma, duas grandes reformas trabalhistas, né, de estender, né, a terceirização para diversas atividades e ainda de flexibilizar, né, vários aspectos da CLT. Isso efetivamente reduziu o custo de contratação, né, de mão de obra formal no Brasil, né? Então a gente teve mudanças muito importantes, né, em relação àquela conjuntura lá de 2011 e 2012 que justificou a criação dessa medida. A despeito disso, né, e várias avaliações, como eu já disse antes, aqui avaliações acadêmicas, né, mostrando que é uma política que não se pagou, né? E a despeito disso, né, o Congresso, no final do ano passado, não só prorrogou, né, como ainda colocou um jabuti lá no meio, que foi um jabuti eleitoreiro, né, porque esse ano a gente tem eleições municipais, para dar um alívio de caixa lá de uns 10 bilhões de reais, né, para as prefeituras neste ano de 2024. O pior dessa história toda é que isso, do ponto de vista da estratégia de consolidação fiscal, é enxugar gelo, porque lá o executivo buscando medidas para aumentar a arrecadação, vai lá o Congresso e desonera, né? E como também eu abordei no artigo, que acho que é um dos pontos que talvez o ministro Haddad concorde, né? A gente, todo mundo ficou especulando, né? Qual que é o ponto que ele gostou? Ali no artigo, enfim, é o respeito ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, da nossa velha Lei de Responsabilidade Fiscal lá do ano 2000, 2001, que ele estabelece, né, que toda, né, criação de despesa nova, despesa permanente, né, ou renúncia de receita permanente tem que ser devidamente compensada, né? E o Congresso vem tomando várias medidas, né, nos últimos anos, né? Na verdade, começa lá com a extinção da CPMF em 2007, né? Medidas que confrontam, né, que vão, né, de encontro ao artigo 14, né, da LRF, e recentemente o governo, né, o executivo, ficou incomodado com isso e acionou o Supremo. E aí o Supremo lembrou, tem que cumprir o artigo 14, tem que compensar. E aí isso está no cerne dessa discussão mais recente, dessa MP que foi devolvida. Vou virando uma situação política também adversa para o governo, não é? Porque ele tentou primeiro bater de frente com o Congresso em relação à reoneração da folha. Mesmo tendo sido derrotado no ano passado, eles lançaram uma medida que tentava garantir a reoneração
né? E claro que foi rejeitado pelo Congresso. Aí veio essa ideia de mudanças de PIS/COFINS, que aí gerou uma mobilização muito forte do empresariado contra isso, porque vários setores seriam atingidos de fato na questão da compensação, e é um aumento de arrecadação, né? Então tem limite, eles já buscaram todas as brechas no ano passado. Agora, Braulio, eu queria falar de uma outra coisa, né, Marcelo, que a gente tem conversado muito aqui no Além das Manchetes já em vários programas anteriores, que além dessas decisões de governo, que nós tivemos problemas aí durante o governo Bolsonaro com relação ao precatório, por exemplo, várias estratégias para driblar o teto de gastos da época. E agora para aumentar a arrecadação. Então o governo tenta corrigir assim na superfície os problemas fiscais. Agora tem uma questão estrutural, né, que são as obrigações previstas no orçamento, as vinculações, as transferências obrigatórias, e tem a questão da Previdência, que voltou a ser um problema potencial muito grande, tanto que quando você pega esse orçamento, que você disse que foi favorecido pelo aumento de arrecadação no começo do ano, as despesas da Previdência estão subindo, né? Então você tem benefício continuado, você tem uma série de coisas, e com reforço da correção do salário mínimo em termos reais. Então você aumenta um problema estrutural das finanças, Marcelo? A gente tem falado muito sobre isso. Um dos aspectos também abordo lá no artigo, né, é impressionante, às vezes a gente se esquece disso, né? Se a gente exclui o déficit da Previdência só do RGPS, que é o regime geral, né, o INSS, né, o setor público federal brasileiro já tem superávit primário, já há alguns anos, né? O problema é que o déficit do RGPS é de 3% do PIB. É um déficit enorme. Se a gente somar ainda os déficits, né, do RPPS, que é o regime, né, de aposentadoria dos funcionários públicos, e o déficit dos militares, que esse é ainda mais injusto, né, porque ele mal cobre 15%, as receitas, né, da Previdência Militar mal cobre 15% das despesas. E ficou fora da reforma. A gente está falando aí de um déficit total, né, somando RGPS, RPPS e militares, que chega na ordem de 4% do PIB, déficit, né, ou seja, receita menos despesa ainda falta 4% do PIB. A gente tem que atacar essa questão, né? Eu vejo até quando eu, né, dentre outras coisas, eu abordei ali a questão de desvincular salário mínimo, né, desvincular os pisos previdenciários, mesmo assistenciais, salário mínimo, né? Uma questão, né, que emerge é, primeiro, salário mínimo, para mim, a política serve para regular quem está no mercado de trabalho, quem está nativo. É isso que a literatura, né, acadêmica aponta, enfim. Salário mínimo não é um indexador muito adequado para, né, previdência, para aposentadoria, pessoas que já não estão contribuindo, né, ativamente, né, para a geração de PIB. Né? Óbvio que essas pessoas fazem parte da sociedade, elas têm que ter o poder de compra delas preservado, né, o bem-estar, né? Mas, né, o salário mínimo tipicamente é uma variável que serve para regular o mercado de trabalho. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto, né, envolvendo a Previdência, né, é que a política de valorização do salário mínimo que foi implementada, que foi reintroduzida a partir do ano passado, né, a gente sabe que o salário mínimo ficou praticamente congelado em termos reais de 2015 e 2016 em diante. Essa nova política, ela tem um indexador que é um indexador ruim, né, é o PIB cheio, né? O ideal é que o salário mínimo fosse corrigido por alguma medida próxima da produtividade do trabalho, né, no Brasil. Nesse sentido, o PIB per capita é muito mais adequado como uma medida que se aproxima da produtividade do trabalho do que o PIB cheio. E aí tudo isso só vai acentuando essas questões fiscais, esses problemas fiscais. Não à toa, a gente já está aqui discutindo a necessidade de uma nova reforma da Previdência. Esses dias aí houve o lançamento de um livro de um colega meu lá do IBRE, Fábio Jambiage, super especialista finanças públicas, ele e o Paulo Tafner acabaram de lançar um livro já falando da necessidade de uma nova reforma previdenciária, né, a despeito da gente ter feito uma importante reforma lá em 2019. Né? O salário mínimo, sem sombra de dúvida, essa política, essa indexação, né, do PIB previdenciário ao salário mínimo, sem sombra de dúvida, só piora essa questão. Então a gente tem que atacar. A Previdência hoje é o que torna o setor público brasileiro deficitário, né? A gente tem que corrigir isso. E eu defendo que essa correção seja feita pela receita e pela despesa. Eu acho que essa questão do salário mínimo, ela ressalta aspectos ligados ao que a gente pode chamar do problema de origem desse caos. Eu acho que dá para usar esse caos fiscal que se instalou nos últimos 2 anos. E tem a ver com os dois que a gente chama dos 2 pecados capitais, que foram produzidos, pelo menos na minha opinião, de alguns economistas, que foram a aprovação da PEC da transição e a substituição do teto, com todos os defeitos que o teto tinha. Acho que poderia discutir umas questões de aperfeiçoamento, por um arcabouço fiscal
que ele é desprovido de instrumentos para lidar com essa questão das despesas. A soma dessas duas medidas colocou as despesas numa trajetória insustentável. E por que eu chamo a atenção para a questão do salário mínimo? E a gente falou dos pisos de saúde e educação, porque no final das contas não existe vontade política da administração atual. Acho que o Congresso não tem ajudado realmente a promover um ajuste mais tempestivo. Mas a gente tem que lembrar que está no regime presidencialista. E no regime presidencialista, ou qualquer regime, você tem uma certa governança. E a governança passa por ter um ownership, que é na palavra do inglês, a respeito da defesa dos interesses fiscais. E o nosso regime é o executivo. O executivo ele não está liderando esse processo, ele liderou, na verdade, o desmonte do arranjo fiscal anterior, que, bem ou mal, ele nos levou durante uma pandemia a conseguir criar gastos enormes de forma temporária, etc. Depois o regime foi fragilizado, mas o executivo ele tem essa ideia de que ele consegue empurrar, de que ele não precisa atacar a questão das despesas. Então o Congresso não vai exercer esse papel na falta de uma liderança clara do executivo. Voltando a esse ponto das desproporções da fonte de reajuste, no World Economic Outlook, agora de abril, obviamente a questão fiscal é uma questão que envolve praticamente quase todos os países nesse pós-pandemia. O FMI calculou o que seria o tamanho do ajuste fiscal necessário para chegar nesse valor de superávit primário necessário para estabilizar a relação de dívida PIB para vários países. Para o Brasil, ele chegou em 4 a 5 pontos percentuais do PIB. 4 a 5 pontos percentuais do PIB. Não existe carga tributária, nem seja do ponto de vista político ou econômico, que você vai conseguir produzir para fazer esse tipo de ajuste. Então, a gente vai ter que passar pela questão das despesas. E o desejo político de reajustar os salários mínimos, essa discussão acalorada que a gente vê em relação a não mexer nos pisos constitucionais de saúde e educação, vindo inclusive do núcleo do próprio governo, mostra que o ministro Haddad está sozinho nessa batalha. Não existe apoio político dentro de casa. Beraldo? Essa questão também da necessidade também de chamar a despesa para compor o ajuste fiscal, né? Tanto pela carga como pela despesa. Existe uma discussão aí, né? Geralmente o pessoal mais à esquerda fala, não, cortar gasto. Você não precisa cortar necessariamente gasto. Você tem que fazer com que o gasto cresça menos que o PIB. Né? Ele pode crescer em termos reais, ele pode crescer em termos reais per capita, né? E ainda assim crescer menos do que o PIB. Então isso vale muito para, por exemplo, essa discussão dos mínimos constitucionais de saúde e educação. Né? Eu defendo que ao invés de vincular as receitas, que são super voláteis, né, estão crescendo muito por conta da estratégia escolhida de aumentar a carga, enfim, né, não necessariamente isso leva a uma melhor alocação de recursos nessas políticas públicas. Eu defendo trocar lá por pisos reais, per capita, que podem inclusive ser reajustados ao longo do tempo, mas que permitem conciliar isso com o equilíbrio fiscal. E aí, de novo, a gente volta essa questão do executivo, como foi colocado aqui antes, né, da própria retórica, né, da ala mais política, como ela é contraproducente. Desde o final de 2022, tem sido colocado pelo presidente Lula e por muitos outros, né, que a responsabilidade social, né, ela não é compatível com a responsabilidade fiscal. Sendo que a responsabilidade fiscal ela é uma condição necessária para a responsabilidade social. E eu te digo por quê. Sem responsabilidade fiscal, uma política pública nunca vai ser perene. Né? Você pode até acabar com a fome agora, em 2023, 2024, mas se você não tem responsabilidade fiscal, a inflação volta e você volta a ter fome, volta a ter miséria, volta a ter pobreza. Né? Então, a responsabilidade social, ela dá sustentabilidade ao longo do tempo para as várias políticas públicas, né? De redução de pobreza, de investimento em educação e por aí vai. Então, né, a gente vê o tempo todo isso ser questionado, né, pelo presidente, pela ala mais política, quando na verdade é um equívoco. Mas isso realmente alimenta, né, toda essa incerteza com relação à entrega daquilo que foi prometido no começo do ano passado, que é um ajuste fiscal que, bem ou mal, né, se fosse entregue, né, se tivesse a sinalização de que ele seria entregue, a gente estaria mais tranquilo hoje. Na verdade, falta assumir
a necessidade de medidas que não são populares, como cortar determinadas despesas, cortar vinculações, estabelecer condições diferentes de repasse de recursos para a saúde, para a educação, política de salário mínimo. Nós tivemos, e mesmo em relação ao controle da inflação, que é uma coisa importante, os governos não gostam que esse controle seja feito via juros, quando você tem outros fatores de pressão. Houve críticas por parte de Bolsonaro, e aí eles tentam segurar preço de gasolina, tentam mecanismos artificiais, e nessa questão da composição, aí, sempre se tentar dar um jeitinho. O atual governo também herdou a questão dos precatórios, que era uma bomba que foi se avolumando, que eles tentaram antecipar exatamente para que não explodisse de uma forma mais ampla nos próximos anos, e que também teve um custo na formação do orçamento aí dos últimos tempos. Então a gente vê que eles tentam exatamente empurrar com a barriga uma questão estrutural mais séria. Talvez a Temer tenha avançado na reforma da Previdência porque ele não tinha esse compromisso político. Ele assumiu num contexto em que não se esperava que ele fosse se lançar candidato, então ele conseguiu plantar a ideia da reforma. Não conseguiu aprovar, mas a ideia amadureceu. Da mesma forma que haveria necessidade de reforma administrativa, de uma recomposição, de uma nova reforma da Previdência, e por aí vai. Agora, é difícil a gente ver isso no horizonte agora, não é? Não, com certeza. Tá complicado, porque o governo, realmente, a parte mais política, do executivo, ela parece ter uma tendência excessivamente populista. A gente sabe que, infelizmente, democracias têm um incentivo a ser populista, de você gastar mais próximo do período eleitoral. A gente inverteu um pouco isso com a PEC da transição, quando já se criou ali uma licença para aumentar o gasto já no primeiro ano. Parte disso era necessário, era a recomposição de algumas despesas que estavam realmente muito reprimidas, e, além disso, todos os candidatos prometeram manter o Bolsa Família, que era o Auxílio Brasil, em R$600, então essa é uma promessa de campanha feita pela Tebet, pelo Bolsonaro, pelo Lula. Ciro até falava demais, enfim. Então, na prática, a gente tinha uma política pública que sempre funcionou muito bem, custava relativamente pouco. O Bolsa Família custou 0,4% do PIB até 2019, agora passou para 1,5% do PIB. Tinha essas promessas de campanha também, então a PEC transição ajudava a viabilizar. E aí a gente tem uma despesa permanente nova, que subiu em 1,1 ponto percentual do PIB. Cadê a compensação disso? A discussão dessa compensação tinha que ter acontecido junto com a PEC da transição. Ali na PEC da transição, estamos criando uma nova despesa permanente, um aumento de uma despesa permanente de mais de 1% do PIB. Ali mesmo já deveria ter vindo a discussão da fonte de financiamento dessa despesa, de novo, para respeitar o artigo 14 da LRF. Não veio, e aí agora, obviamente, tem toda essa dificuldade de encontrar essa fonte de financiamento só pelo lado da receita. A gente realmente está chegando no limite, A agenda colocada pelo ministro Haddad de acabar com essas brechas, ela foi importante. De fato, tinha várias brechas aí, de profit shifting, de excesso de renúncias fiscais que já não faziam tanto sentido. Enfim, ele correu atrás de tudo isso, medidas de maior equidade, tributária também. Mas isso tem um limite, como já foi colocado aqui. Não dá para colocar todo um ajuste fiscal de 3, 4 pontos percentuais do PIB só na receita, num país que já parte de uma carga tributária de 32%, 33% do PIB. De fato, é legítimo um aspecto dessa MP de você eliminar, fechar o que são os atalhos para se usar as compensações de maneira indevida e transformar o ambiente mais num ambiente tributário mais horizontal, mais justo. Não vou discutir essa questão. Mas a gente tem outros jabutis que são muito piores do que esse. E ninguém mexe. Eu vou citar dois aqui. Zona Franca e o Simples. Que, inclusive, eles custam muito mais. Quando a gente pensa nos gastos tributários, que são, na verdade, um sinônimo das renúncias, que corresponde, me corrija se eu estiver errado, de 300 a 400 bilhões. Chega a 500, quase. Já estou com o número defasado. Quase 500 bilhões de reais, são 5% do PIB, tá certo? Os dois principais linhas dessa conta é a Zona Franca e não entra na reforma. E não entra na reforma. Na reforma tributária deixou fora. O Simples, Ele teve uma origem, eu acho que meritória, desculpa te interromper, eu acho que facilitar, simplificar. Não é criar um regime subsidiado. É um subsídio. E não é para pequena empresa mais. Ampliou-se muito o escopo hoje de faturamento. Você tem grandes escritórios de advocacia, nós, gestores, economistas,
muitos de nós nos encaixamos nesse. E aí veio o MEI também, né? O MEI também foi uma forma de driblar mercado de trabalho, não é empreendedorismo de fato. Metade do MEI é trabalhador contratado disfarçado. Exatamente. Para você reduzir os custos ali de encargos. Não é, a outra metade você até pode chamar do empreendedor, enfim, mas a metade é trabalhador, né, assalariado disfarçado. Então, o Lula até falou disso na época da campanha. Eu lembro que um dos debates ele colocou que MEI não era. Entrava lá do mercado de trabalho, ele falou, mas não é empreendedor. Isso é o pessoal que, na verdade, deveria estar no mercado de trabalho. Agora, de novo, são situações que é difícil você mexer. Querendo no Simples, há uma reivindicação muito grande pela correção da tabela, porque ela não foi corrigida mais. Então, isso, tem gente que está mudando a faixa, né, tendo de pagar mais tributos, e, de novo, as empresas se adequaram a essa circunstância. Então, se você retira, esse daí, você cria uma situação. É um negócio complicado. Esse daí consegue viver muito bem. Divide a empresa, divide dentro de uma alíquota também. Ela consegue. Eu acho que tem ali uma cunha de benefício que é injustificável. Do ponto de vista da justiça, a gente está falando de ter um sistema tributário que seja mais justo, uma política fiscal que chegue a quem precisa colocar o pobre no orçamento. Nós precisamos primeiro tirar o rico do orçamento. A Haddad tem todo um ponto de vista de arrecadação, né? Exatamente. A Haddad pegou algumas brechas, mas coisas pequenas, né? Inclusive que ao longo do tempo não vão garantir aumento de arrecadação. O Simples é um vespeiro, né? Porque existem já muitas avaliações mostrando que ele deixou de ser uma política de simplificação, né, de reduzir custo burocrático para as pequenas empresas. Assim, no mundo inferno. Você já teve pequena empresa? Eu já tive. Se não fosse o Simples, eu não sobreviveria. E no mundo inteiro tem esse tipo de política de redução de custo para pequenas empresas. Só que a gente foi aqui, né, saindo de um faturamento pequeno, chegou a um faturamento hoje que beira 10 milhões de reais, né? E ainda querem aumentar o faturamento. Então, foi aumentado lá em 2014, né, o escopo de atividades. Praticamente todo profissional liberal, né, passou a poder, né, ser simples, né? E o MEI ainda é pior ainda do que o Simples, porque o MEI tem a história que o valor que você paga no mês, 60, 70 reais por mês, né, isso é uma bomba fiscal previdenciária daqui. Depois a gente não sabe... Que garante os direitos previdenciários. Tem meteoro aí chegando, né? A gente está falando, o Paulo Guedes usou essa expressão para se referir aos precatórios, mas essas decisões unilaterais que mexem na regra do jogo ou que criam esses problemas, a gente depois fica olhando para o céu e fala, por que está aparecendo esse meteoro fiscal aí? Começa assim. E na verdade o Simples também foi usado por muita gente para driblar a contratação formal. As empresas foram, não, você tem uma empresa, você tem o Simples, você passa a nota, tem o contrato e pega assim, muito dos profissionais liberais e foi ampliando. Exatamente isso. Tentar reduzir essa distorção do Simples, né? Hoje a diferença de tributação de carga efetiva da última faixa do Simples, né, que são várias faixas lá e várias alíquotas, a diferença da última faixa do Simples para a primeira do lucro presumido, né, é muito grande. Se você tivesse uma curva uma transição mais linear, uma escadinha, você diminuiria muito todo esse incentivo a dividir empresa, a pejotização e por aí vai, né? Então, assim, tem algumas soluções que são relativamente simples. Criar mais progressividade na escala de alíquotas saindo do Simples para o lucro presumido. A questão de arrumar a situação fiscal do Brasil está longe de ser técnica. Ela precisa de liderança política. E num regime presidencialista, o executivo tem que liderar esse processo. Quando o executivo liderou, historicamente, o Brasil avançou. Esse mesmo governo lá em 2003, aprovou uma reforma previdenciária do setor público. Tudo bem que ela só foi regulada mais para frente. Mais recentemente, quando a gente estava no meio de uma crise das mais severas, produzida por nós mesmos, lá em 2015, 2016, a gente implementou uma série de reformas, das quais a gente está se beneficiando até hoje, inclusive a implantação do teto de gastos e depois a reforma da Previdência. Então, com liderança, as coisas andam. Precisa ter a liderança. Mas tem que ter uma coalizão política também que está mais difícil hoje. A gente vê uma fragmentação muito grande política e o Congresso assumiu uma postura aí de barganhar com o governo que foi muito pior. A gente sempre teve isso. A gente viu que durante um período o Bolsonaro, por exemplo, tentou não negociar, né? Inclusive abominava o Centrão e depois virou refém do Centrão. Teve que fazer as concessões entre o orçamento secreto. Agora a gente tem as emendas, que são o orçamento aberto,
né, mas que também tem essa imposição de barganha. A gente vê o Congresso cobrando essas fatias que são... E volta e meia aparecem aí denúncias da destinação dos recursos, que não tem muita relação, né? Não tem uma responsabilidade, não tem vinculação com o plano de investimentos do governo, não. Manda lá o dinheiro para o reduto eleitoral, muitas vezes tem desvio desse dinheiro, mas é isso que tem. Então é um cenário político dos mais adversos, qualquer que seja o governo. Né? Você tenta, que nem o governo agora colocou partidos na formação ministerial que não devolve isso em termos de votação no Congresso. Né? Não tem essa barganha. Eu não sou especialista político, se vocês discordarem, à vontade, mas a minha impressão, parte do problema da governabilidade é que a gente tem uma assimetria entre o perfil ideológico do Congresso e o que o governo optou para governar. Então, embora aumenta o custo da coalizão, depende de qualquer restante. Então, embora o governo tenha colocado alguns partidos do espectro ideológico mais distante para dentro, são imposições secundárias. Você não vai um cargo de segundo e terceiro escalão. Se você quer fazer um governo de coalizão, você tem que, de fato, dividir o poder. E me parece que esse é um dos problemas de origem. Tem um índice que os cientistas políticos calculam, que é o índice de coalescência. Ver quão bem, né, a distribuição do Congresso, né, das forças, né, políticas que foram eleitas no Congresso, estão representadas no Ministério, nos cargos de primeiro escalão, enfim. E a gente sabe que no governo atual, né, o PT, né, quis se apropriar dos principais ministérios, os mais importantes, então ficou muito desequilibrado esse jogo. E isso é acentuado por esse aspecto, né, que a gente tem um governo de centro-esquerda, quando o perfil típico do congressista é de centro-direita. Né? Agora é curioso, porque assim, do ponto de vista de gestão da coalizão, tem uma novidade positiva importante, que a fragmentação partidária no Brasil diminuiu bastante. E vai diminuir mais. E vai diminuir mais por conta daquela mini-reforma, que não é tão mini assim, ela foi super importante, aprovada lá em 17 e 18, que criou lá, né, dentro das suas cláusulas de barreira e acabou com as coligações e eleições proporcionais. Essa eleição de 22 foi a primeira eleição geral, as eleições gerais do Brasil, já sob a vigência dessas novas regras. Antes só tinha tido uma eleição municipal com essa vigência. Então, aqueles número de partidos relevantes no Congresso caiu pela metade. Né? Então, isso tornou mais fácil, né, a gestão da coalizão. Só que, por outro lado, tem esses aspectos que a gente já trouxe aqui, e tem, né, o Congresso ganhando peso, né, com as emendas, né, cada vez mais impositivas, que começaram lá em 2015, foram ampliadas em 19, né, e mais um tanto agora, né, em 22 para 23. Então, o Executivo perdeu o instrumento. Né? Em tese, estaria mais fácil fazer uma gestão com menos partidos relevantes, mas ele perdeu o instrumento para isso, porque agora ele não pode mais usar as emendas, né, como ele usou, né, durante muito tempo. E o que significa que você precisa compartilhar mais ainda o poder, se você tem menos instrumentos. E agora tem a questão colocada da polarização, a questão ideológica, e também cria outras barreiras para o governo. E aí voltamos à situação atual. Como é que vai gerenciar essa situação toda? Com a Haddad também sob fogo amigo interno dentro do governo, a gente sabe dessa pressão forte e a gente sabe que tem um problema dessa divisão política interna do governo, que, por exemplo, queimou Jean Paul Prats na Petrobras. Mesmo ele aderindo a determinadas ideias do governo, como foi a mudança da política de preços, e mesmo ele sendo do PT desde sempre, um aliado, né, houve essa queima interna dele, da imagem dele, né? Mudou a política de preços e os dados da Petrobras não mentem. O CAPEX, o investimento da Petrobras, aumentou muito no ano passado. Aumentou. Não aumentou da forma como queriam, mas aumentou. Aumentou muito. Ou seja, tinha essa pressão, não, que tem que fazer mais investimento para gerar economia. Aumentou efetivamente. Então ele entregou quase tudo que pediram para ele, mas ainda assim, né, na visão dessa ala mais ideológica, ainda não foi o suficiente. Né? E aí, né, queimaram um quadro que, na minha opinião, era um dos melhores quadros, né, do PT, um mais equilibrado, que tem diálogo, né, com o mercado. Nessa última semana, o mercado traçando um paralelo, inclusive, à situação dele, à situação de Haddad, lembrando de como o Levi também não conseguiu se sustentar no governo Dilma, mesmo tentando colocar a casa em ordem. Simone Tebet saiu em defesa da manutenção das metas, de corte de gastos, de despesas. A gente sabe das limitações, mesmo com a aliança que se tem. Então, a gente tem a equipe econômica tentando ter uma atitude responsável. Eu coloco aí até o vice-presidente Alckmin em relação à indústria, que ele tenta estimular investimentos, a indústria dentro das limitações possíveis também, mas tenta trabalhar esse lado desenvolvimentista com responsabilidade.
não dando benesses. Mas o mercado já não acredita, e aí cria problemas adicionais. É o custo da dívida, né, que vai aumentando também por conta dos juros, da curva de juros, não só a Selic mesmo definida pelo Banco Central. Tem o dólar que pode pesar na inflação e que está testando novos patamares. Nós tivemos um momento de calmaria no ano passado que até chamava atenção, virou meme, né, porque o Paulo Guedes previa uma explosão com o governo. Nós tivemos o dólar estável durante um longo período. Só que parece que acabou a paciência do mercado, né? Uma parte do mercado achou que o Fed poderia cortar 3, 4 vezes esse ano, e agora se fala, é será que vai cortar? 0,25, talvez, setembro, é isso, né? Isso realmente também, esse ambiente internacional também ajudou, né, a reduzir um pouco daquela certa complacência que a gente viu ao longo do ano passado, porque o arcabouço fiscal não era uma regra desde o começo, né, bem desenhada, enfim, várias dessas inconsistências. Enfim, já estavam, né, colocadas lá atrás. Eu me lembro, por exemplo, a regra em si ela foi proposta mais no final de março de 2023. No começo daquele mês, né, a gente lá no IBRE, a gente já fez uma carta do IBRE alertando para essa história dos mínimos condicionais de saúde e educação. Né, antes mesmo de conhecer a regra, né, oficial, né. E agora, né, a discussão está aí de novo. O ministro Haddad chegou a citar ao longo do ano passado, não, a gente vai enviar em 2024 uma PEC para mudar essas vinculações. Não enviou. Porque a complacência reduziu a necessidade, o sentimento de urgência. Mas ele ainda fala nessa possibilidade, ele tem chamado a atenção em algumas apresentações exatamente por conta para essas vinculações, inclusive a Previdência. O pânico dos mercados, isso pode mobilizar, né, o governo vendo ali que, né, a inflação pode subir muito, enfim, câmbio 5,40, 5,50. Isso é uma pressão importante. A disciplina dos mercados acaba ajudando um pouco, né? Assim como a complacência, né, ela acabou, né, ajudando a empurrar. Beneficiou a cigarra, agora a disciplina dos mercados beneficia a formiga. A gente fica com uma certa dúvida até pela postura do presidente Lula, que não lembra o Lula 1 e 2, que tentava conciliar interesses e falas e tentar acomodar o mercado. Né? Que ele, naquele momento, quando ele mandou a carta aos brasileiros, ele se comprometeu com determinadas coisas e hoje não. Quando ele vê o mercado pressionado, ele vê o mercado como um inimigo. Né? Ele parte para cima, então chamou atenção quando nós tivemos o pico, a disparada do dólar aí por uma fala dele que em outros momentos não teria repercussão maior, mas é que ele insistiu na fórmula. Então é isso, a arrecadação vai garantir o aumento dos investimentos e está lá, batendo numa barreira para aumentar a arrecadação, não está conseguindo, tem uma desconfiança enorme em relação à meta fiscal exatamente porque o governo está aumentando os gastos e ele vem com essa frase. Então, é a insistência numa fórmula que está desagradando, entre aspas, mas com consistência técnica para esse desagrado aí geral, e ele insiste. Então, a gente não vê essa maleabilidade aí de postura. Então, eu não vejo um desenrolar mantido essa função de reação do governo, um desenrolar dessa situação que seja um desenrolar que retorne as coisas para a normalidade. Por quê? Que reduz a incerteza e que produza de novo um ambiente de normalidade. Não estou nem dizendo de um rally de mercado, estou pensando mais na gestão da economia. Por quê? Porque a gente já começou a ver um efeito bastante nocivo dessas questões sobre uma variável fundamental para o desempenho da economia, que é a taxa de juros. Né? O Banco Central vai interromper, não sei se é a sua opinião, mas ele vai interromper o ciclo de cortes, deve manter a Selic em 2 dígitos até o final do ano. A economia vinha com um ritmo de crescimento até bastante robusto, surpreendendo de novo, mais uma vez, os economistas, mas com o esgotamento do impulso fiscal que foi produzido não esgotamento, mas a perda de fôlego daquele baita impulso fiscal. E agora, com uma curva de juros muito mais elevada, a economia vai desacelerar daqui para frente. E aí é meu receio de como o governo vai reagir numa situação em que a economia desacelera, o mercado de trabalho nesse contexto não fica melhor do que o que está, porque o mercado de trabalho praticamente opera ou no pleno emprego ou até abaixo do pleno emprego, abaixo da Nairo, superaquecido, né? Então, se qualquer coisa, o mercado de trabalho pode começar a ter uma ligeira deterioração. Meu medo é como se reage num ambiente desse. Como é que a ala política vai reagir
condições que já não são favoráveis politicamente. Você vai insistir no erro, né? E aí a gente tem alguns eventos importantes justamente para entender um pouco, tentar capturar, inferir qual que é essa função de reação. Acho que tem alguns eventos importantes ainda nesse ano. Por exemplo, agora, dia 22 de julho, vai ter o decreto bimestral de programação financeira, né? E seria necessário contingenciar. Teve a história do Rio Grande do Sul, tirando receita, também. Enfim. Não estou nem falando do crédito extraordinário, porque isso não conta para efeito de cumprimento da meta, mas a crise no Rio Grande do Sul está tirando receita do governo federal. Porque a economia vai desacelerar. Basicamente, a economia do Rio Grande do Sul vai arrecadar menos. Não, e eles anteciparam um monte de repasse. Independentemente do crédito extraordinário, tem vários repasses, né? A questão da distribuição do ano. Mas vai ter um momento de piora, né? Que vai ser olhado. Mas aí tem essa data crítica, né? 22 de julho, né? Ainda relativamente distante, né? E tem um momento ainda mais crítico, que pode ser um evento, né, disruptivo, até na minha opinião, provavelmente mais final do ano, que é se a gente chegar lá no final do ano e chegar à conclusão que a meta fiscal desse ano não será cumprida, já levando em consideração o intervalo, né, menos 0,25% do PIB, já os abatimentos de crédito extraordinário, se o governo vai mudar a meta, né, no apagar dos jogos, que isso seria uma tremenda crise, né, ou se ele vai aceitar que isso vai limitar o crescimento da despesa lá em 2026. Acionar gatilhos em 2025 e limitar o crescimento da despesa a 50% da receita em pleno ano eleitoral. Esse é um evento crucial, né? Porque quando o governo revisou as metas de 25 e 26, ele ficou silencioso sobre a meta de 24. Né? E, de fato, né, a arrecadação estava vindo bem, enfim, até aumentando a chance, reduzindo um pouco o ceticismo, enfim. Agora, tem essa questão, né? Esse é um encontro marcado, né? Que está... Nós já tinha muito ruído por uma fala particular que foi feita pelo ministro Haddad, que foi depois divulgada. Ele falou que exageraram, que houve problema de entendimento, mas ficou marcado isso daí, que ele tem o reconhecimento dessa gravidade, dessa necessidade de cortar as despesas, né? De rever as despesas, ou a consequência seria, pelo não contingenciamento, é você mudar a meta. Primeiro ano de vigência do arcabouço fiscal. Aí a credibilidade do arcabouço, que já está bastante abalada, aí acaba de vez. Né? Se realmente mudar a meta, né, no final do ano, né, no primeiro ano, né, realmente a gente pode ter um efeito ainda pior do que a gente tem visto aí nas últimas semanas. Aliás, foi uma surpresa eles mudarem a meta dos anos seguintes, porque desde o início do ano, o mercado contava com a possibilidade de uma mudança da meta deste ano. Né? Falou, não, a conta não vai fechar, mas aí teve aquele reforço que você falou de arrecadação, que surpreendeu, foi um recorde atrás do outro, as medidas dando resultado, então, dá para manter a meta deste ano. Pegar o quadrimestre, né? A gente teve uma surpresa em relação ao que o próprio mercado, eu não estou nem falando em relação ao governo, você pode sempre desconfiar que as projeções do governo são, né, sempre infladas, enfim, mas o que o mercado projetava lá no prisma fiscal, né, a coleta feita lá pela SPE em dezembro do ano passado, né, para a receita nos primeiros 4 meses desse ano, a receita superou em 40 bilhões de reais, né, 45 na verdade, né, o que se projetava. Você extrapola isso para o ano, você pode falar, não, tem a possibilidade, se o governo fizer alguma coisinha, daria para imaginar um cenário, né, eu até vinha dizendo, joga moeda, inclusive em termos, né, do ponto de vista do cumprimento da meta desse ano. Né. Só que, né, agora a coisa complicou, né, e aí, de novo, a gente tem esse encontro marcado no final do ano para saber se, né, o governo vai aceitar a sanção, né, de não cumprir a meta. Agora, eu não sei se vocês concordam, tem um problema de timing aí do governo reconhecer as dificuldades efetivamente, e aí eu conto também com a área política, principalmente, não apenas a equipe econômica, e retornando à situação que Dilma enfrentou. Quando ela tentou virar o jogo, não dava mais tempo. Então, em termos de credibilidade, de confiança, de apoio, eu acho que tem um prazo. Não é? Se você insiste no erro, você cria uma conjuntura desfavorável e houve uma animosidade muito grande com essa ideia de PIS/COFINS, inclusive contra a Haddad agora, porque foi uma ideia que depois o governo jogou no colo dele. Né? Então a devolução foi negociada com o presidente Lula, como se o presidente Lula não soubesse o que a Haddad fez ou as consequências que a medida teria. Então desagradou o agro, que desde muito tempo já não vinha gostando dessa ideia. Teve aquela importação do arroz que também causou insatisfação no setor, independentemente dele ter suspendido por possíveis irregularidades de quem participou do leilão. Essa é uma outra questão. Mas se falava que não havia necessidade, apesar de o arroz aparecer lá nos índices de inflação como mais pressionado. O preço do arroz de fato subiu. Subiu, aparece no IGPM no atacado, apareceu no IPCA, no último IPCA. A gente não sabe se isso subiu porque
a gente conseguiu colher, mas não tinha como distribuir por conta da logística que foi afetada, ou se de fato afetou a produção, o balanço entre oferta e demanda, aí sim isso justificaria. Agora, o arroz subiu já no ano passado, também por problemas climáticos do sul, além de outros países. Né? Então, houve problemas com o arroz no ano passado, eu até fui conferir isso, aí ele subiu 23%. Né? Então, saiu daquela média de custo de alimentação. Né? Então, acho que o governo até apostou muito nisso, mas teve, de novo, um problema de como lidar com essa situação, né? De penalizar produtores do Rio Grande do Sul, já tão penalizados pela tragédia que ocorreu no estado. Então, isso já criou uma posição contrária do agro, e aí teve a questão que aí envolve de PIS/COFINS. Então, é preciso lidar, né, com essas oposições, entre aspas, para você ter até uma gestão mais tranquila e propostas concretas serem aprovadas. O que dizem que essa MB do PIS/COFINS aí, até a analogia é que ela foi, né, foi uma terapia de choque, né? Quando, na verdade, né, você deveria ter uma abordagem um pouco mais, vamos dizer assim, gradativa, com várias medidas e não colocando todo o peso numa única medida para fazer essa compensação, né? Mas, de qualquer maneira, como eu disse já aqui antes, né, agora o Senado, o Congresso, né, assumiu, né, a responsabilidade de criar essas medidas, né, para compensar a desoneração. Só que o Senado, né, o Congresso deveria ter feito isso lá atrás, né, lá no final do ano passado. É nesse sentido que a gente perdeu tempo, criou, né, muito ruído, né, e isso tudo é contraproducente para o crescimento da economia, né, para a própria dinâmica da dívida pública, que agora é um juro longo 6,5% real, né? Tudo isso é super contraproducente. E dá para entender a postura do mercado, né? Você pode até achar, né, você, a gente pode até ter um cenário construtivo. Ah, não, é uma crise momentânea, vai se resolver lá na frente, a gente pode até ter um cenário construtivo. Mas a gente tem que reconhecer que se a incerteza, né, aumentou, ou seja, tem vários outros cenários alternativos que a gente consegue imaginar, e não somente cenários melhores, mas cenários piores. Se a incerteza aumentou, isso vira prêmio hoje, né? E é o que a gente está vendo na taxa de câmbio, na taxa de juros, enfim. E isso, obviamente, é contraproducente para o cenário econômico e para o cenário fiscal. E a gente vê algumas medidas que entram na área econômica que a gente não entende por que de repente virou interesse do Congresso. É o caso, por exemplo, da taxação das compras de e-commerce, né? Aquela MP das blusinhas e tal, que é uma coisa que o governo tentou lá atrás, recuou, porque a repercussão foi muito negativa, e de repente o Congresso puxou para ele isso, né? E colocou como jabuti num projeto que era da área de estímulo de automóveis, de transição energética, de uma coisa que não tinha nada a ver. E enfiaram lá e com a defesa de Arthur Lira, e aí por quê disso daí, né? Você fica tentando entender qual o jogo político por trás disso. Aparentemente, realmente foi a pressão do setor produtivo, enfim, dessas entidades de classe. Aparentemente, isso, né, o programa Remessa Conforme, que foi introduzido ano passado, não foi suficiente, né? Porque o programa Remessa, ele disciplinou um pouco, sim, né? Isso daí. Vai tentar acabar com fraude. Esse é um problema, aliás, internacional, né? Essas pequenas compras, né? Que tem até o nome lá, o de minimis, que eles, né, se referem tecnicamente, juridicamente. Isso, inclusive, virou muito um meio de você contrabandear droga, né, e esses produtos ilegais, porque você não consegue fiscalizar tudo isso. Então, isso não é só um problema econômico, mas também virou um problema de segurança, né? Então, tem uma preocupação no mundo todo, e no Brasil tinha muita fraude, enfim, né? Então, o Remessa Conforme disciplinou isso, até trouxe lá mais receita para os estados e municípios, com os 17%, né, de ICMS que foram introduzidos, né, para as compras de até $50, né? Mas, aparentemente, isso ainda não foi o suficiente para satisfazer, né, ao setor produtivo doméstico. Aí, a alíquota acabou ficando mais baixa do que você pretendia, né? É uma alíquota efetiva de 20%, né? Porque o 17% é por dentro, né? Por fora dá quase 20%. Ainda é uma alíquota, né, baixa do ponto de vista da isonomia com que os produtos produzidos locais aqui pagam. E aí isso, obviamente, motivou o setor produtivo a buscar, né, o Congresso para, né, criar esse jabuti. E tem problema de competitividade e produtividade também da indústria nacional, né? Entra por aí, tem um custo que vem de toda a estrutura econômica do país, mas tem problema de competitividade.
também. Do outro lado dessa história é uma China com excesso de capacidade produtiva, querendo inundar o mundo com produtos baratos. E com condições mais favoráveis, né? Porque lá eles calibram o câmbio, calibram a tributação, eles têm o foco. Ó, vamos atingir aquele mercado, então vamos embora. É isso daí. E também os países asiáticos, de modo geral, né? Se fala muito da China, mas países asiáticos. Você entra em lojas aqui no Brasil, eles acabam optando por importar os produtos. Quando você vê lá na etiqueta, não é só através do e-commerce, né? Você olha lá, surpreende quando você vê lá a etiqueta, a composição, o tecido. Então você vai oprimindo mais a indústria nacional. Agora, como é que a Haddad lida com essa situação? Coloco o Simone Tebet também, mas eu acho que o Haddad porque ele é do PT. Né? Uma pessoa que conseguiu surpreender favoravelmente, né, o mercado financeiro, quando ele foi indicado como nossa, vai dar muito errado. De repente, a credibilidade dele aumentou na medida em que ele foi fazendo esforço para cumprir metas fiscais, lançou arcabouço mesmo com todas as ressalvas. Agora, como é que ele lida com essa situação? Né? E se sustentar num governo que tem adversários internos? Não, é complicado. Ele vai ter que ter algum tipo de vitória nessa agenda mais de controle de despesas, porque senão a tendência é ele só continuar se enfraquecendo mais e mais e mais, né? Tem um leque de opções que já está bem mapeado pelo próprio Ministério da Fazenda, pelo Ministério do Planejamento, enfim. Algumas dessas medidas ele vai ter que conseguir emplacar, né, agora, né? Porque vamos lembrar que tem em agosto, final de agosto, tem que ser enviado para o Congresso o projeto de lei, né, orçamentário que vem, né? E para cumprir a meta você já deveria ter várias dessas medidas, né, no mínimo encaminhadas, idealmente já aprovadas. Porque a gente tem um calendário complicado, tem eleição municipal, que acaba atrapalhando um pouco, né, o calendário de funcionamento do Congresso, enfim. Né? Então seria importante que eu diria que nos próximos um mês e meio, algumas dessas medidas já ganhassem contornos mais, né, medidas de controle da despesa, né, ganhassem contornos mais concretos, né, e que a equipe econômica tivesse algum tipo de vitória, né, nisso daí. É fundamental. Eu acho que só tentar virar o jogo das expectativas com anúncios, eu acho que a gente passou dessa fase. Sim, não tem mais como você fazer isso. Inclusive que a complacência vindo do ambiente internacional sumiu. Agora, um contingenciamento mudaria a situação? Porque a Haddad falou que ele tem uma lista que ele vai encaminhar ao presidente Lula de corte de despesas. Isso acomodaria essas expectativas ruins? As expectativas também caminharam para o outro extremo. Então, sim, qualquer coisa que você ajude a trazer elas para uma posição mais moderada, ajuda. E essa eu acho que seria uma demonstração de que a tal resistência que a gente percebe no núcleo político a se falar no palavrão de controle de despesa não é tão grande a ponto de evitar até o contingenciamento. Assim. É o que a gente falava de uma mudança de posicionamento, né? Então o governo endossando esse corte de despesas. Sinaliza que está sentindo a pressão disciplinadora. Bateu e vai mostrar. É isso, é um pouco de você jogar para a torcida, né? Sim. É isso, de você mostrar uma confiança. O mercado é que se você sempre, né, tenta chegar no extremo para disciplinar o seu movimento, o seu comportamento, isso é contraproducente. Está se financiando uma taxa de juros absurda, então isso vai prejudicar a dinâmica da dívida, prejudicou o ciclo monetário, então vai ter impactos reais sobre a economia, né? E aí, para fugir do custo de dívida proibitivo, ele vai colocar tudo em compromissada, papel silicado, e aí a política monetária perde efetividade, inclusive, né, você fica com a dívida mais curta, né, aumenta o risco de liquidez, né, de rolagem da dívida. Então é um cenário muito ruim mesmo. O empresário olha essa bagunça, segura o investimento, um contrato. Então... Aliás, a gente já segue com um nível baixo de investimentos, né, investimentos produtivos na economia. Agora, fazendo isso, dá para cumprir a meta deste ano e preservar o que já foi alterado do próximo? Dá para salvar o intervalo, mas com uma chance, eu diria que joga uma moeda. Porque agora a gente também tem essa questão do Rio Grande do Sul que a gente tem que tentar dimensionar um pouco melhor, né, qual que é o impacto permanente que isso vai ter sobre a arrecadação federal. Né? O Rio Grande do Sul responde por quase 10% do que o governo arrecada, né, dos tributos federais, né? Então a gente tem que ter uma ideia de qual que é o desenho da recuperação. Além das despesas do governo, queda de arrecadação em função do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então a gente tem que avaliar isso daí com cuidado, mas, né, no curto prazo, a gente já chegou à conclusão aqui que uma sinalização importante viria do contingenciamento, né? Inclusive para acomodar essa questão do Rio Grande do Sul. Perfeito. Né? Porque a gente sabe já quanto a receita caiu, mas não sabe quanto que ela vai ser. Agora tem margem para esse contingenciamento, tirando as despesas obrigatórias, voltamos de novo a Previdência pesando cada vez mais no orçamento. Dá para segurar? Tem uma margem, não é uma margem enorme, mas tem uma margem sim. Né? Você tem algumas medidas de controle de caixa ali, né? Investimento, né?
você pode aprovar nesse ano, empenhar esse ano e pagar o ano que vem. Enfim, é uma coisa, não é um ajuste fiscal permanente, mas seria uma sinalização importante, né? Sinalizando algum tipo de mudança de postura, né? Juntamente com outras sinalizações que dariam essa percepção de que você estaria fazendo essa mudança de comportamento para algo que indicasse disposição de fazer um ajuste fiscal mais permanente, como, por exemplo, dar algumas vitórias ao ministro da Fazenda nas questões das despesas, dessas propostas que devem ser encaminhadas. E ter desvinculação do salário mínimo também, que é uma coisa que está colocada pela equipe econômica, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer o debate, sim, nos próximos anos, mas é uma medida para ser aprovada em primeiro ano de novo governo. Seja o atual reeleito, seja o novo governo, porque é muito... Mas eu acho que tem um pente fino para ser feito na Previdência, porque se você olha, a gente está falando de valor de benefício, né? Só que tem uma questão de quantidade nisso. Tem sido o crescimento em 2 dígitos, BPC, que é o benefício. Então tem coisas que... E uma fiscalização, um crescimento muito grande em relação a isso, e mesmo Bolsa Família. Eu acho que falta uma fiscalização, porque tem muita gente usufruindo disso, e aí trabalha na informalidade para não perder o benefício. Você tem isso também. O Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família se tornou Auxílio Brasil lá no final de 21, 22. A gente teve uma correção disso já no novo governo, mas ainda assim a gente tem um número de famílias unipessoais que ainda é maior do que era, né, antes dessa mudança. Então, aparentemente ainda existe muito espaço, sim, né, para você dar uma reduzida ali, pelo menos uns 10 bilhões de reais, por exemplo. Mesmo o BPC, LOAS, tem muita gente que recebe e continua trabalhando. Sim. Então vai driblando a legislação, é como se fosse dependente daquele dinheiro, mas não é. Então é um crescimento muito forte na composição. Então por aí mesmo que teria que ter efetivamente, eles já falaram em dados cruzados e fiscalização, mas efetivamente não se conseguiu resultado maior, né? Sim. Mas não vou dizer que tem muito espaço, mas tem espaço sim para fazer algum contingenciamento esse ano. Que venha 10, 15 bilhões de contingenciamento, né, agora em 22 de julho. Acho que já é uma mudança de postura importante, né, que não vai gerar uma mudança definitiva de sentimento no mercado, mas já muda a derivada. Ao invés de simplesmente essa trajetória só de piora que a gente tem observado, você pode começar a estancar um pouco, né, essa deterioração, né, e aí a depender de outras vitórias, né, que seriam importantes, né, nessa fronte da despesa, antes da apresentação do orçamento lá no final de agosto, né, desse ano, né, aí realmente seria bem importante isso. Vamos ver se a força disciplinadora dos mercados, né, não vai ser menosprezada, né? Esse que é o problema, esse que é o que causa mais apreensão. Então, para fecharmos, Braulio, né, a nossa conversa que a gente falou de tantas dificuldades e problemas, você acha que ainda dá para salvar essa situação? Eu acho que dá, mas isso já gerou um custo negativo. Não é que se melhorar daqui 2 semanas, 3 semanas com contingenciamento, né, beleza, voltamos, não. Isso já gerou uma deterioração que pode sim impactar negativamente o cenário econômico deste ano e dos próximos, né? Porque mostra no fundo que o arcabouço fiscal, né, uma parte dentro do governo não acredita nele, né, e ele vai estar sujeito, né, a ser alterado em qualquer momento daqui até as eleições, né? Então, na prática, né, eu acho que seria muito importante que o arcabouço fiscal, no primeiro ano de vigência, né, que o governo como um todo, não só o Ministério da Fazenda, né, respeitasse ele, né, tivesse... Fazer dar certo. Não, temos uma âncora fiscal ou não temos? Exatamente. Corroborar ou não? E já é o arcabouço que não é o ideal em termos de disciplina fiscal. Exato. E, na verdade, a gente já começou a questionar isso em outubro do ano passado, quando começou a discussão do contingenciamento nesse ano. E já teve a desconfiança, a meta vai mudar. Exatamente. E essa foi patrocinada pelo Ministério da Fazenda também, né? Essa interpretação a respeito do contingenciamento versus o... Do máximo do contingenciamento. Máximo contingenciamento versus o necessário. Já deu aquela ideia de um drible nas limitações, vai. É isso, bom, vamos continuar acompanhando, né, e essa pressão toda também de mercado financeiro, vamos ter decisão sobre os juros, que na verdade o Banco Central deve manter, o Copom deve manter a taxa aqui, e ainda tem os fatores externos que você citou, que também pode ser um
um complicador nessa gestão toda, né? Vamos fechando por aqui o Além das Manchetes de hoje. Eu agradeço muito a participação do Braulio Borges, que é pesquisador do Centro de Política Fiscal e Orçamento Público do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, também analista da LCA Consultores, a participação aqui do Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da REAG Investimentos, e aqui no canal My News. E confira os nossos programas anteriores, que nós também fomos além das manchetes para tratar de várias questões da economia brasileira, sendo que eu acho que tem dominado muito essa questão fiscal. É a relevância de você ter um ajuste, ter credibilidade, confiança para que a economia possa caminhar de uma forma mais positiva.